Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a igreja reserva para essa semana, para essas vésperas de Natal, evangelhos que a gente já ouviu várias vezes ao longo do ano, mas que são próprios desses dias, que são os anúncios de Deus através do anjo Gabriel. Então, o anúncio do anjo Gabriel a Zacarias, falando do nascimento de João, depois o anúncio do anjo à Virgem Maria. E a partir de amanhã também a gente vai ver os evangelhos ainda bastante próprios, que é a visita de Maria a Santa Isabel, depois o evangelho do Magnificat, o cântico de Nossa Senhora, ainda na casa de Santa Isabel, e depois o nascimento de João Batista, para fechar o tempo do Advento. E esses evangelhos estão aqui justamente para que o nosso coração esteja pronto e a nossa mente esteja atenta àquilo que estamos celebrando por esses dias, a vinda do Senhor. E hoje nós ouvimos na antífona do canto de aclamação, depois do Aleluia, Jesus sendo aclamado e chamado de Ó Chave de Davi, que abre as portas do reino eterno. Ó vinde e livrai do cárcere o preso que está sentado nas trevas. Jesus, o filho de Davi, mas como que uma chave capaz de abrir as portas do reino, capaz de abrir as portas do inferno, para que todo aquele que está preso e sentado em trevas e nas trevas possa vir à luz. O refrão do salmo que nós cantamos também desperta o nosso coração: o Senhor vai entrar, é o Rei glorioso, aquele que vem é Rei glorioso. E tudo isso numa promessa de Deus, que está lá no livro do profeta Isaías, que nós ouvimos hoje, Isaías 7, do 10 ao 14, que foi inclusive a primeira leitura do domingo agora passado, a promessa que Deus faz: uma virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Emanuel. Portanto, uma intervenção divina na terra, uma virgem ficando grávida. E tudo isso para destacar a identidade de Jesus. A Sagrada Escritura tem esse cuidado e cumpre esse papel, os evangelistas, de reforçar que o nascimento de Jesus não passa pela natureza de São José, mas apenas pelo toque de Deus na natureza de Maria. Por quê? Porque ele é filho de Deus. E aí nós temos o relato do envio do anjo Gabriel a uma cidade
da Galileia chamada Nazaré. Dizem os estudiosos que Nazaré, à época de Jesus, era um vilarejo que tinha entre 150 a 200 habitantes. Portanto, o fim do mundo mesmo, né? Nazaré é o fim do mundo. Não tem importância comercial, não tem importância política, não tem importância religiosa. E está distante, inclusive, geograficamente desses centros, né? É um fim de mundo. Mas aqui tem algo muito bonito para nós. Deus habitava aonde até então? Deus habitava em Jerusalém, e em qual lugar de Jerusalém? No templo. Portanto, se Deus está na terra, Deus está no templo de Jerusalém. Se tem um lugar onde o céu toca a terra, esse lugar é o templo de Jerusalém. Até hoje, Deus habita os templos. Isso é fato, Deus habita os templos. Mas esse evangelho, São Lucas também está nos mostrando que agora existe um novo templo, o ser humano. E o primeiro novo templo, o primeiro humano a inaugurar essa nova dinâmica e esse novo dom de Deus, que é, ele não habita somente o templo, mas ele quer sobremaneira habitar o ser humano. O ser humano é templo de Deus. Mas o primeiro dessa novidade, o primeiro humano dessa novidade, se realiza em Maria. Maria é o primeiro novo templo. Maria é a primeira nova Jerusalém. Então agora Deus habita onde? O anjo é enviado aonde? Não mais no templo, mas enviado ao ser humano, enviado à Virgem Maria. No evangelho de ontem nós ouvimos que o anjo de Deus foi enviado para falar com Zacarias e fazer o anúncio do nascimento de João Batista. Mas Zacarias estava onde? No templo. Portanto, até Zacarias, essa é a imagem da fé que o povo tinha, e era essa a dinâmica de Deus dentro da salvação. Ele envia onde? No templo. Vai falar com Zacarias, mas vai falar no templo. Agora vai lá em Nazaré da Galileia. Não porque Nazaré fosse melhor do que o templo, não porque o templo tanto faz, tanto é que se não for no templo pode ser em Nazaré. Não. Porque em Nazaré tem alguém capaz de ser o novo templo de Deus. Porque em Nazaré tem a Virgem Maria. E aí, quando ele anuncia, o anjo Gabriel, a Zacarias no templo, ele anuncia algo fora. Mas agora na Virgem Maria, não só o anúncio não é no templo, como Maria vira templo, porque agora ela fica grávida de Deus. Então o Deus que habitava Jerusalém, o Deus que só desce no templo, lá no Santo dos Santos, onde se oferece o sacrifício do incenso e o sacrifício do cordeiro, que só o sumo sacerdote pode entrar lá para fazer isso. Agora então, tudo isso e o Santo dos Santos está no ventre de Nossa Senhora. Ela é o primeiro desses novos templos. Por que o primeiro? Porque a partir de Maria, nós, pela graça do batismo, podemos também ser templos de Deus. Nós nos tornamos templos de Deus, morada, casa de Deus pelo sacramento do batismo. E à medida em que a gente vive na graça de Deus, a gente continua sendo templo de Deus. E sobretudo pelo sacramento também da Eucaristia, o que nós nos tornamos? Quando a gente comunga, onde é que Deus está habitando? Em cada um de nós. Então Maria é o primeiro novo templo, essa nova modalidade, vamos dizer assim, de Deus habitar a terra. Não só mais em templos sagrados, não só mais na igreja, e Ele está, porque o próprio Jesus também vai dizer, onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles. Mas nós nos tornamos templo, porque Ele não só está no meio de nós, mas como Ele está em nós. E a primeira criatura a experimentar isso foi a Virgem Maria. A criatura que mais experimentou isso foi a Virgem Maria. Nós somos depois dela e menos que ela. Depois e menos. Mas depois e menos porque a partir dela, do sim dela, do eis-me aqui dela. E o anjo anuncia a todo aquele que é templo de Deus, a Maria e a cada um de nós: não tenhas medo, Maria, encontraste graça diante de Deus. Nós também, irmãos e irmãs, encontramos graça diante de Deus. Veja, se encontrar graça, num primeiro momento, é essencialmente uma bondade, uma misericórdia de Deus.
Maria encontrou graça diante de Deus porque Deus é gracioso e bondoso. Mas sim, ela também é cheia da graça. Mas a iniciativa é sempre de Deus. O conceder essa graça é sempre de Deus. Nós vamos correspondendo a ela, como Maria correspondeu a ela. E assim você e eu também, se nós temos fé, é porque nós encontramos graça diante de Deus. Ou seja, Deus nos olhou com graça, não por mérito. Mas na correspondência disso, nós também vamos encontrando graça, concretizando a graça que nos foi concedida. E Deus diz a cada um de nós, então, não tenha medo, você encontrou graça diante de mim. A fé que você tem, a compreensão de Deus que você tem, você acha que é o quê? Mérito seu? É graça. Meus irmãos, a fé é uma graça inexplicável. Ela precisa ser correspondida, é verdade. A gente precisa suar a camisa em cima, é verdade. A gente precisa corresponder e obedecer a Deus, é verdade. Mas a fé, enquanto realidade, dentro de você e dentro de mim, é pura graça. Ou você nunca se perguntou por que é que você tem fé e o teu irmão de sangue, criado junto com você, não tem? Ou você nunca se perguntou por que é que, vivendo a mesma história, a mesma vida, a mesma casa, você sempre teve, ou com alguma facilidade, enfim, não sei, passou a ter fé, e aquele primo, aquela prima, aquela vizinha, aquele amigo que você cresceu junto, pecou junto, sonhou junto, chorou junto, não tem fé? A maior graça da nossa vida é a nossa fé, porque é algo inexplicável. É algo inexplicável, é algo imerecido. Imerecido. E mesmo quem se abriu à fé depois de velho ou meio maduro, por causa de muita pancada que tomou na vida, você já parou para pensar que tem gente que tomou a mesma surra do capeta, tomou o mesmo pau da vida, e não se abriu à fé, meu irmão? Mesmo quem veio para Deus porque filho pródigo se tornou, né? Vamos pensar o filho pródigo. Tem gente que voltou para Deus, para Jesus, porque um dia foi o filho pródigo, chiqueiro, porco, lavagem e miséria, né? Vazio, dor. Muito bem. Mas quantas pessoas com o mesmo chiqueiro, porco, lavagem, vazio e miséria não voltam? É graça ter fé. O suor é a correspondência da fé. O jejum, o sacrifício, o temor, sabe, lutar para não cair, né? Ser fiel a Deus. Só que a gente se vangloria muito do nosso esforço. Demais da conta a gente se vangloria do nosso esforço. Tanto que eu rezo, tanto que eu faço. Aí a gente começa a contar as nossas glórias. Aí a gente começa a lembrar dos pecados que a gente podia ter cometido e não cometeu. Aí a gente começa a lembrar de tudo que a gente fez, de tudo que a gente passou, e começa a olhar para aqueles que nas mesmas ocasiões não se saíram tão bem quanto nós. Não é assim? Exemplo, vamos dar um exemplo. Um homem começa a olhar para si mesmo, para o seu passado, e então ele começa a ver que lá onde ele trabalhava, que lá naquele período onde ele teve aquele trabalho, aquele emprego longe da esposa, e aí ele começa a ver que ele foi fiel, que os homens tudo depois do trabalho ia para os botecos, para a zona, para o bar das tias, tudo aprontar, mentia para a esposa, traía os filhos, e ele até passava vontade de se brincar, mas ele ali, ó, fiel, que eu sou casado, eu tenho que comungar domingo, nananã. Mas louvado seja Deus pela sua fidelidade. Mas louve a Deus pela sua fé. Porque é que você tinha essa luz na cabeça? Por que você tinha essa facilidade de temer a Deus? E por que é que tem gente que não tem? Isso é uma graça, isso é um mistério. E quem é agraciado precisa dar graças. Então, meus irmãos, é verdade sim, para andar com Jesus tem que ser forte, tem que ser perseverante, tem que dar um duro danado, mas ninguém duvida que não. Mas o início disso é um presente, o início disso é um olhar amoroso de Deus, é uma iniciativa inexplicável. E às vezes, queridos, até a nossa própria natureza, enquanto docilidade a Deus, não é muito explicável. Por que tem gente que é mais dócil a Deus? Por que tem gente que a religião faz sentido para ele de um modo assim, concreto, imediato? Para outros não entra na cabeça.
E mesmo quem ficou doce e aberto porque apanhou muito do diabo e da vida, também é graça, porque o que tem de gente apanhando do diabo e da vida e parece que a cabeça não abre, encontrastes graça. E nós encontramos graça, e graça não é mérito, graça não é justiça. Encontraste graça, Maria, mas entenda, e Maria entendia, é nós que não entendemos às vezes. Maria, você encontrou graça diante de Deus, mas filha, Deus não te deve nada. Você encontrou graça, Ele te olhou com graça. E Maria não falou para o anjo: ah, bom, claro que eu encontrei graça, né? Claro que você tinha que ter vindo. A Tati, a Pati, a Nath, a Rafa aqui da rua, um bando de maluca, dançarina de funk. Eu na igreja sempre, nunca nem relei no Zé. É graça, Maria, não é mérito, filha. Eu estou aqui porque você encontrou graça, porque Deus olhou e assim o quis. E sim, aí sim é graça correspondida. Maria encontrou graça diante de Deus, porque Deus a quis mais a ela do que a nós. E ela não tem mérito nisso, mas aí dessa eleição, sim, ela já vivia uma vida que correspondia à graça de Deus, e essa vida que corresponde à graça de Deus é o convite para todos nós, que já encontramos graça diante de Deus, por graça, e a gente não pode perder essa gratidão, não pode perder esse louvor, porque isso também nos sustenta no temor. É isso também que nos sustenta no temor, na responsabilidade, naquele sentimento e urgência de: poxa vida, não posso fazer isso passar em branco, não posso fazer isso ficar sem fruto, não posso fazer isso não dar em nada, não posso terminar como se graça eu não tivesse encontrado. Então, por gratidão e por amor, a graça é correspondida. E em Maria, e em todos os que encontram graça, óbvio que em Maria muito mais, Jesus é gerado, o filho de Davi, a chave de Davi, o que abre as portas do céu, o que abre a porta do inferno, para que de lá o cárcere seja aberto e quem está sentado possa sair. E quem encontrou graça diante de Deus, óbvio que Maria muito mais, também faz pergunta: como acontecerá o projeto de Deus na minha vida? Como eu vou corresponder a essa graça? E aqui de novo vem a graça de Deus, até para corresponder a Deus, né? São Paulo diz isso na sua carta: aquele que opera em vós o querer e o fazer. O querer e o fazer é a operação de Deus em nós, tudo é graça de Deus em nós. Como acontecerá isso? Maria quer corresponder. Ela já aceitou aqui a ideia, já se encantou com o projeto e já se encorajou para ser tudo que o anjo disse que ela seria, e o filho também. Você vai ser mãe, ele é o filho de Davi, vai ter o trono, nananana, e Nossa Senhora falou: opa, eu quero, eu que quero. Só queria saber como. Maria já aceitou, né? Ela quer saber o como. Ela quer corresponder à graça que encontrou. Mas para corresponder à graça que encontrou, precisa de outra graça. Tudo é graça. Como acontecerá isso? O meio pelo qual eu vou corresponder a Deus. Como é que eu correspondo a Deus? Como é que eu posso frutificar o que Deus espera de mim? E Ele espera de mim, não de outro. Se espera de mim, é graça, é um presente que Ele está me dando. Então eu quero corresponder a esse presente. Como é que eu correspondo ao presente? Aceitando, Maria, outro presente. O Espírito Santo virá sobre ti. O poder de Deus te cobrirá com a sua sombra. Portanto, irmãos, existe uma graça primeira na nossa vida, que é a fé despertada em nós. Depois vem uma graça segunda na nossa vida. Eu sei que tem muitos teólogos de plantão que escutam em casa, e eu sei que essas coisas que eu estou falando têm termos mais corretos teologicamente, mais 6 da manhã, depois de 12 anos que eu saí da faculdade, não vou lembrar não. Mas é isso, a graça primeira, aqui em teologia tem uns nomes mais bonitos, tem um monte de padre que escuta, sabe, seminarista, depois manda mensagem: Fê, vem comigo, vamos no povão mesmo, só para você entender. A graça primeira, que é a fé despertada. Agora vem a graça segunda, que é o Espírito Santo nos dado para fazer aquilo. São duas graças para conseguir corresponder à graça.
A graça primeira é a iniciativa de Deus. E essa graça segunda, né? Que é a companhia de Deus, a capacitação de Deus, o Espírito virá sobre você. Por isso que a igreja nos ensina a rezar todos os dias: vinde Espírito Santo, enchei os corações vossos fiéis. Veja, já é uma graça invocar o Espírito Santo. Eu já recebi uma graça só de querer a graça dele, que é a graça da fé. Mas agora eu preciso de uma graça todo dia na minha vida, uma companhia e uma capacitação, porque senão nem corresponder eu sei. E Deus nos ajuda até a corresponder, pela vinda do Espírito Santo, que aqui ele é colocado como sombra. O Espírito virá como sombra e te fecundará, né? Te gestará em você, fecundará. Essa imagem da sombra está lá na transfiguração do Senhor, quando eles estão vendo Jesus sendo transfigurado, Pedro, Tiago e João, e eles são envoltos em uma sombra. Essa sombra também está lá no Gênesis, quando Deus vai criar o mundo e diz que o Espírito pairava como sombra sobre as águas. Então Maria, que entra dentro de uma força criadora, o Espírito Santo, quando vem sobre nós, e todas as vezes que vem, ele vem para gerar, para criar algo em nós, nos colocar debaixo da sua sombra, dessa sombra fecunda. E aí, para quem encontrou graça, Deus também dá sinais, Deus também dá confirmações. O anjo vai dizer a Nossa Senhora, lá no versículo 36, também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e já está de 6 meses aquela que era considerada estéril. E aí um dos versículos mais bonitos da Bíblia, né? O versículo 37. Pena que essa aqui não é a minha. Se fosse a minha, eu ia passar um verde palmeiras aqui, ó. Porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível. Mas olha só, Maria, porque você encontrou graça, e quem encontra graça, e quem quer corresponder à graça, vai encontrar também Isabel. Isabel, tua parenta. E olha que coisa extraordinária isso aqui, minha gente. O anjo diz a Maria da experiência que Isabel viveu. Como que dizendo para Maria, se você ficar com dúvida daqui a pouquinho, na hora que eu sair do seu quarto, se você é doida, se você viu mesmo o que viu, ouviu o que ouviu, qualquer coisa, vai lá visitar a tua prima Isabel, a vovó. Está grávida de 6 meses. Porque para Deus, Maria, nada é impossível. Mas se te bater uma dúvida, vai ver Isabel. E Maria vai ver Isabel, não é isso? É o evangelho de amanhã. Apressadamente ela vai ver Isabel, ver a sua prima. E é lá na casa de Isabel que Maria experimenta a alegria, o alívio e o louvor. É lá na casa de Isabel, não na casa dela, que ela vai dizer: a minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque Ele olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, porque o poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. Na casa de Maria, depois do sim, do eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, o anjo retirou-se e Maria não falou nada, fica um silêncio. Essa experiência de Nossa Senhora vai fechar na casa de Isabel. É na casa de Isabel que Maria saboreia e se apropria da alegria e da verdade do que ela tinha acabado de viver. Na casa de Isabel, que ela vai lá então visitar. Porque olha só, meu irmão, minha irmã, essa história, essa coisa do encontrar graça diante de Deus, isso às vezes é algo tão radical na vida de uma pessoa, tão fundante, determinante para sempre, que às vezes é uma experiência que não é compreendida e que não dá nem para ser partilhada nem dentro de casa. Maria foi dividir essa experiência fora da casa dela. Maria foi encontrar uma correspondência, alguém capaz de compreender, alguém capaz de não se assustar, alguém capaz de celebrar essa sua experiência, de ter achado graça diante de Deus. Fora de casa que ela foi encontrar isso, lá em Isabel, na casa de Isabel, no alto lá do monte, a Encarém.
São 150 quilômetros de distância. Aliás, hoje eu vou perguntar para a mulher lá da viagem da Terra Santa se nós vai subir isso, como é que vai subir isso, se vai subir isso. Que eu quero lá conhecer o Aincarém, a casa de Isabel, o lugar onde Maria encontra correspondência. Então, meus queridos, quem encontrou graça diante de Deus também encontra uma circunstância. Às vezes dentro da sua casa ninguém encontrou a graça que você encontrou. Às vezes dentro da sua casa ninguém viu o que você viu. Agora, muito cuidado. Tem muita gente dentro da igreja que numa hora como essa é tomado de uma alegria, mas é uma alegria que é como você escuta isso da boca do padre, dentro de você vem uma alegria de quem está se vingando, né? Vem uma paz, é uma alegria e fala assim, é verdade mesmo, padre, lá em casa ninguém viu o que eu vi. Às vezes muitas desavenças que estão acontecendo dentro da sua casa não é porque você encontrou graça e o outro não encontrou graça. Tem gente que só está precisando se tratar um pouquinho, ser mais humilde, voltar a aprender a conversar e tomar um remedinho às vezes. Gente, o que tem de doido dentro da igreja não é brincadeira, né? Não é o nosso caso. Aqui não tem isso. Olha, mas por aí os padres me contam cada coisa. É por isso, meus irmãos, que encontrando graça, e quanta graça encontramos, só Deus sabe, ou a gente mesmo deveria saber um pouquinho, a gente sempre precisa fazer o nosso exame de consciência, porque o que tem de gente que acha que encontrou graça, ou talvez até tenha encontrado lá atrás, mas a pessoa vai ficando tão chata, tão nojenta, tão irritante, tão melindrosa, tão egolátrica de si, que ela começa a achar que os outros são o demônio. Não, eles só são humanos como sempre foi, você que piorou bem. Eu gosto sempre desse exemplo porque ele é muito paradigmático, simbólico ao mesmo tempo, né? A Perpétua, aquela beata lá da Tieta, lá daquela novela. Uma mulher daquela, se estivesse escutando essa homilia, o que ela estava fazendo dentro dela? É verdade mesmo. Só eu encontrei graça diante de Deus naquela casa, naquela rua. Aquela Tieta desgraçada. É ou não é? A Perpétua escutando a minha homilia, eu pioro ela. Gente, ser padre, falar para você, posso? Ser padre não é fácil não. Jesus amado, da nossa boca sai a palavra que cura, mas às vezes você está aí atrapalhando o que tem de doido dentro da igreja. Não é brincadeira. O que tem de perpétuo, o que tem de cego, o que tem de gente que escutando uma palavra como essa vai ficar ainda mais ignorante, ainda mais chato, ainda mais vaidoso, ainda mais orgulhoso, ainda mais centralizador, ainda mais sugador da vida alheia, e vai justificar tudo isso em Jesus, na fé, porque eu encontrei graça. Os outros aqui, tudo um bando de desgraçado, chato, ninguém me entende, ninguém me ama, como eu sou perseguido. Eu estava indo tão bem na homilia, né? Esse final agora eu meio que desisto tudo que eu falei. Ah, louco. Mas tá, vamos voltar aqui, vamos tentar recuperar. Ai, meu Deus. Quem encontra graça, encontra também essa experiência. Às vezes a correspondência disso, o amigo, o alguém que sabe do que eu estou falando, não está em casa, está fora, mas não falta essa pessoa, não falta Isabel. E Deus deu a Nossa Senhora Isabel, porque Maria encontrou graça. Ela não vai ficar sem alguém capaz de entender um pouco disso, capaz de saber o que Maria sente, vive e passa. Isabel sabe desse assunto também de outro modo, mas Isabel é capaz de acolher a experiência de Maria. Então quem encontrou graça diante de Deus, às vezes não encontra essa correspondência perto, mas nem que seja longe, vai encontrar e não vai ficar sem. E quem encontra graça diante de Deus, vive esse desejo dentro de si, essa coragem, essa disponibilidade. Maria então disse: eis aqui a serva do Senhor. Esse desejo de servir, esse desejo de trabalhar, esse desejo de fazer algo, esse desejo de fazer parte, isso é um sinal do toque da graça de Deus. Quem encontrou graça quer servir, quer trabalhar, quer fazer parte do que está acontecendo, do que está sendo feito. Eis aqui a serva do Senhor. Quem encontrou graça também tem
uma abertura, né? E uma coragem. Faça-se em mim segundo a tua palavra, ou seja, faz em mim essa mãe que eu não sou. Quem encontra graça diante de Deus, encontra um chamado para fazer o que não fez ainda, para ser o que não é ainda. Faça-se em mim segundo a tua palavra, ou seja, eu quero tudo isso, mas nunca fiz, nem sou, nada dessas coisas. Faz em mim. Mas é preciso coragem, né? Gente, como é triste passar uma vida diante do anjo do Senhor, atrasando o anjo. Porque o que diz ali? Quando Maria falou isso para o anjo, o que ele fez? E o anjo então se retirou. Gente, ele tem mais o que fazer. Ele tem outras coisas para fazer. Como é triste ficar segurando o anjo do Senhor na terra, porque quanto tempo discernindo, meu Deus, quanto tempo rezando, quanto tempo ouvindo o mesmo convite, ouvindo o mesmo apelo, ouvindo o mesmo chamado. Mas tu vai liberar o anjo de Deus quando? Quando é que vamos ter coragem? Quantas vezes o anjo do Senhor já veio à nossa porta, bateu ali, engambelou a gente, animou, alegrou, emocionou, falou que a gente encontrou graça, você é amado, uma lágrima cai, o pelo do braço arrepia, o coração dá uma disparada. Nossa, bem no dia que me chamaram, também naquele dia, uma menina que eu nunca nem vi, me deu uma rosa, falou que era de Santa Terezinha. Quantas vezes já juntou alho com bugalho, já somou as coisas. Mas cadê a coragem? Faz em mim, faça-se em mim. Às vezes as pessoas vêm confessar, e tem mesmo, né, confessar, porque tem coisa que é pecado, tem que confessar. Padre, eu pedi perdão a Deus, porque mais uma vez eu não aceitei ser catequista. Mais uma vez? É a segunda vez que te chamo? Não, acho que é a quarta, quinta. Mas caramba! Quando é que vai ter coragem para falar assim? E nesse exemplo, aí vamos entender qualquer outro exemplo, menor, mais simples e singelo do que esse, que o padre deu, ou maior, mais portentoso, perigoso, que você queira, enfim, não importa. Mas quando é que vai ter coragem de falar, faz em mim? Gente, Maria não foi escolhida para ser mãe de Jesus porque ela já tinha um filho que era um anjo de menino, o melhor aluno da escola, o querido da paróquia, adolescente que não dá trabalho. Então Deus falou, Maria é boa para isso, hein? Ô Gabriel, vai lá em Maria. Não aquela, a do José. Pensa uma mãe boa. Eita, mãe arrumada. O filho dela é nota 10. Gente, Maria nunca tinha sido mãe de ninguém, nunca nem foi mãe depois, né? Faça-se em mim, eu nunca fui mãe de menino nenhum, mas pode me dar esse aí e faz em mim essa mãe. Na nossa vida, Deus trabalha com as coisas inéditas para nós, não inéditas para a vida, não inéditas para o mundo, porque não é inédito uma mulher ter um filho. Quantas mulheres Maria já não tinha visto, tendo filho, educando filho, criando filho, dando tapa na bunda do filho, puxando a orelha de filho e levando filho no templo. Maria já tinha visto isso muitas vezes, mas é inédito para ela. Você já reparou que na sua vida, na minha vida, tudo que a gente tem medo é inédito só para a gente, não é inédito para a vida. Você nunca andou de avião, mas aviões andam pelo ar aí faz quanto tempo? Você nunca precisou fazer o canal do dente, passar não sei quantos pontos na gengiva, deslocar o maxilar, botar de novo. Mas isso aí é feito quantas vezes por dia, em quantos lugares do mundo? Você nunca fez uma leitura em público, mas pessoas leem em público. Você nunca sentou lá para fazer o teste do Detran, tirar a carteira de motorista, mas isso acontece todo dia. É inédito para você. Primeira vez que eu precisei fazer uma homilia na vida, uma pregação na vida, foi inédito para mim, mas isso é feito todo dia por quantos mil padres, todo dia, quantos séculos? Quando é que vamos ter coragem? E o bonito de Deus é isso, Deus não convida ninguém a fazer algo que simplesmente não existe. Existe, sim. Não aconteceu com você ainda. Pode não ter acontecido algumas coisas comigo ainda, mas não tem nada de inédito, gente. Até a coisa mais extraordinária, que é ser mãe do Filho de Deus por ação do Espírito Santo, mas a coisa prática disso, a logística disso não é inédita. Nunca mais uma mulher ficou grávida do Espírito Santo, nem nunca antes, nem nunca mais.
Tá, Maria, mas a parte muito prática que é barriga crescer, sentir enjoo, o pé estufar, não conseguir dormir nos últimos meses de gravidez, nem respira direito, que a barriga está imensa. Isso aí não é inédito. Quando é que você vai ter coragem de dizer sim para aquilo que todo mundo consegue fazer e viver? A gente tem um dom triste de se glamorizar a si mesmo. Quando a gente sente medo e quando a gente sente dor, a gente corre o risco de glamorizar a gente mesmo. Então a gente pega aquilo em nós e faz daquilo uma novela, e faz daquilo um filme, faz daquilo uma série da Netflix. E aí a gente precisa envolver personagens, né? O padre, o psicólogo, a madrinha da criança, o esse, o aquele. Só tenha coragem e deixa nós em paz, pelo amor de Deus. Só tenha coragem, só para de glamorizar o medo que você sente, a dor que você sente, todo mundo sente. Não é pecado sentir, só é pecado não ter coragem. Só é pecado querer fazer a sua história ser a única história a ser contada sobre a terra, e não é. Porque Isabel também está grávida, Maria. Vai lá, conversa com ela. Diminui a tua ansiedade, diminui o teu medo. Às vezes a gente precisa aprender a redimensionar as nossas coisas, né? Então algo maravilhoso, algo extraordinário Maria viveu. Mas ao mesmo tempo ela conseguiu ter coragem para fazer isso. Portanto, quem encontrou graça, um sintoma, né, bom da graça e de discernimento da graça é esse. A coragem do começar, a coragem do beleza, então faz em mim. Apesar de eu não ser, apesar de eu não ter feito, vamos lá. Vai ser inédito para mim, primeira vez para mim, mas é algo que o ser humano é capaz. É algo que outros também vivem, nós também podemos viver, o chamado de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar em pé, momento das nossas preces, e vamos elevar ao Senhor a nossa oração e pedir pelas mãos da Virgem Maria que o Senhor nos ajude a corresponder à graça de Deus. Oremos, irmãos e irmãs, nessa manhã. A Deus nosso Pai, pedindo, Senhor, dai-nos a graça de corresponder à vossa graça. Senhor, dai-nos a graça de corresponder à vossa graça. Oremos, irmãos e irmãs, pela Igreja de Deus, pelos templos espalhados sobre a terra, que seja um lugar de oração, de encontro com Deus. E oremos por nós mesmos também. Senhor, nós te louvamos porque cada um de nós somos um templo teu na terra. Obrigado, Senhor, porque pelo batismo, pela Eucaristia, nós temos algo da experiência de Maria em nós. Obrigado, Senhor, por poder ser tua casa, teu templo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor habita não só nos templos materiais, mas também em mim. Obrigado, Senhor. Santifica o templo do meu coração, da minha alma, da minha mente. Nesse Natal, Senhor, que se aproxima, que nós possamos ser um templo digno de vós. Que a nossa vida, Senhor, seja um templo digno de vós. Senhor, que a nossa casa seja casa digna de vós. Essa terça-feira, nosso ambiente de trabalho, Senhor, que onde estivermos seja um lugar digno de vós. Senhor, nós queremos corresponder à tua graça, mas como faremos isso? Como acontecerá isso? Envia sobre nós o teu Espírito. Vem, Espírito Santo de Deus. Batiza-nos hoje, Senhor, com o teu poder. Batiza-nos hoje, Senhor, com a tua unção. Capacita-nos hoje, Senhor. Acompanha-nos hoje, Senhor. Não nos deixe hoje, Senhor, sem tua força. Não nos deixe hoje, Senhor, sem o teu auxílio, porque queremos corresponder, mas até para isso precisamos de novo da graça. Espírito Santo, dai-nos o dom do louvor e da gratidão para a graça e para a fé que temos e encontramos, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor, porque vós sois um Deus gracioso conosco,
tudo é graça. Bendito seja o teu nome, Senhor. Espírito Santo, eis-nos aqui, dizendo: eis aqui a serva, eis aqui o servo do Senhor. Faça-se em mim, segundo a tua palavra. Eis aqui, Senhor, a minha vida. Senhor, hoje nós precisamos e queremos colocar ponto final nos nossos medos, ponto final nas nossas resistências. Senhor, hoje nós queremos deixar o teu anjo levar de volta a resposta que tem que ser dada, a resposta que o Senhor merece ouvir de nós. Senhor, nós queremos pedir pela ação do teu Espírito a cura, a libertação do medo, a cura, a libertação do eu vou pensar, a cura e a libertação do eu não me sinto pronto, a cura e a libertação, não eu, chame outro. Senhor, nós queremos ser libertos daquilo que nos trava de viver o que podemos viver, o que foi reservado para nós vivermos. Eis aqui, eis-me aqui, faça-se em mim, Senhor, a tua obra, a tua graça. Faz em mim, Senhor, as tuas coisas inéditas em mim. Espírito Santo, dai-nos sabedoria, dai-nos serenidade, dai-nos inteligência. Espírito Santo, dai-nos saúde emocional, diante do bem, diante da missão, diante dos desafios, diante do medo. Dai-nos saúde emocional, dai-nos inteligência espiritual e emocional, Espírito Santo, para frutificar a graça que recebemos. Acolhei, Senhor, nossa oração e nossa prece. Nós os pedimos pelos méritos infinitos da Imaculada Virgem Maria, do glorioso São José. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém.